Glória a Deus. Pode sentar, pode tomar teu assento. Estou feliz de estar aqui mais uma vez, de ser daqui, né? De estar daqui. E algo mexeu muito no meu coração, assim, que a vibração. Eu estava ministrando aqui a palavra, foi no domingo da ceia, né? Aí, assim, é claro que a gente percebe de todo mundo, olha todo mundo, mas o ministro ali, o cara é bravo, né? Eu falei pra ele, tem que ministrar só uma vez por ano, senão ele acaba com a gente, cara. Ele não pode pregar, ele tem que pregar uma vez por ano só, no final, né? Que aí a gente zera, que não dá pra pregar depois dele não, tá doido. O cara é bravo. E é impressionante que eu e minha esposa, a gente estava em casa, assim, uns meses, assim, e por mais que a gente tenha um tempo de carga já, de vida na igreja, e tem coisas que a gente até consegue, né? Você senta no seu quarto, fecha a porta, pega o teu violão, pega a palavra, bota um louvor, você sente a presença de Deus, você ministra uma palavra e a palavra vem para você, para a tua vida, para a tua casa, você chora, você sente a graça de Deus, você assusta as pessoas do lado de fora, né, amor? Você traz susto às pessoas do lado de fora, mas é impressionante como isso mexeu muito comigo, sabe? É impressionante quando você chega aqui no ambiente, não é todo lugar que isso acontece, é a vibração, cara. A vibração quando você fala uma palavra, você ministra uma palavra, a galera embaixo tá sabe? Porque a palavra é recebida, cara, sabe? E eu tava ali sentado assim, eu chorando, cara, assim, sabe? Porque isso é uma diferença e é uma referência, entende? Que isso nunca morra, que isso nunca acabe, que isso nunca termine na nossa mente, sabe? Qualquer pessoa que vier aqui, cara, fala, irmão, saúde da paz, sabe? Porque isso mexe, isso transforma. Talvez a pessoa chegue aqui com as pernas tremendo, sabe? E eu não vou conseguir, mas quando tem alguém aí embaixo que está participando, que está pregando, cara. Não é quem está aqui em cima que está ministrando a palavra, é quem está embaixo e está, meu Deus! Isso movimenta o céu de uma forma extraordinária. E assim como mexeu comigo, eu tenho certeza que isso mexe com outras pessoas. Então que a gente nunca perca isso, que nós, né? A gente sempre viva isso, não é verdade? Porque isso é excelente, isso é extraordinário. E em casa a gente não tem isso, cara. Né? Quando ele está no quarto ali sozinho, faça isso no teu quarto, na tua casa, não deixe de fazer isso não, mas traga isso para cá, não é verdade? Então a gente compartilha. Aí Salmos 23, texto bem conhecido, e eu espero começar calmo e terminar tranquilo assim, porque eu gosto muito, eu sou apaixonado por ministrar a palavra, eu nunca consigo, difícil assim. Mas é bom, né, cara, quando você percebe que as pessoas estão recebendo a palavra, estão sendo alimentadas, porque a gente pode vibrar, a gente pode glorificar, gritar, mas a transformação vem quando você ouve e pratica aquilo que você ouve, né? Você é alimentado por aquilo que você ouve, você alimenta outras pessoas com aquilo que você ouve, porque o sal dá sede, não é verdade? E Deus falou que nós somos o sal da terra, então o sal gera sede. As pessoas têm que olhar pra gente e sentir, eu quero isso aí, eu quero dessa água, eu quero dessa fonte, não é verdade? Então está escrito ali Salmos 23, de número 23. Está escrito assim: o Senhor é o meu pastor, nada me falta, Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me às águas serenas ou tranquilas, Ele restaura a minha alma,
me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Eu não consigo imaginar Davi, o salmista, ele falando desse momento, de um momento dele, sem que ele esteja passando por uma certa dificuldade, por algum tempo difícil. E talvez, vamos conjecturar aqui, que esse momento difícil dele tenha sido um momento que ele estava na casa do rei, estava casado com a filha do rei, e as coisas pareciam andar, né? Deus fez uma promessa: você é o rei de Israel, cara. E ele olhando pelo projeto dele assim, né? Tá tudo tranquilo, tá caminhando, irmão. É isso aí. Eu tô no lugar certo. Já casei com a filha do rei. Jonatas é meu amigo, não vai se importar de tomar uma pernada, né? Os outros filhos também a gente dá um jeitinho. Mas de repente sai todo esse cenário dele e ele é perseguido. O cara quer matar ele, irmão, né? O cara quer matar ele. E ele vai para a caverna de Adulão e acha que está sozinho também, né? Vou parar, vou desistir, para mim não dá mais, chegou minha hora, Deus prometeu, mas o cenário não está favorável, as coisas não vão do jeito que eu estou vendo aqui. Eu acho que vai ser Saul mesmo que vai continuar, não é verdade? E nesse cenário, eu imagino ele sentado assim, não observando que existiam outras pessoas dentro da mesma situação dele, porque a gente nunca observa, a gente sempre acha que a nossa situação é pior, não é verdade? A gente sempre olha para a nossa situação e fala, isso aqui é pior, mas na verdade Deus está forjando a gente para a gente ser líder, cara, não é verdade? Ele estava ali e ele, meu irmão, já era para mim, deu ruim, pá, sabe? E uma multidão olhando para ele, falou assim, Davi, o que a gente vai fazer? E ele falou, vocês estão perguntando para mim? O que a gente vai fazer? E daqui a pouco ele começa a olhar para ele e ele vê que ele tem muita experiência, muitas experiências vividas e coisas que ele nem recordava. Então vamos conjecturar que seja nesse cenário que ele está olhando para tudo isso e ele começa a dizer assim, o Senhor é o meu pastor, porque ele se lembra, né, do tempo dele, que ele cuidava das ovelhas do pai, e viu o urso, veio o leão, e ele tirou uma força que ele não tinha, uma capacidade que ele achava que ele não tinha também, e ele conseguiu vencer aquele momento. Então ele se lembra daquilo, ele olha para aquela situação, tempos depois, e ele diz, o Senhor é o meu pastor. E quando ele fala que o Senhor é o meu pastor, que a gente vê escrito em muitos lugares, muitos cargos, né? Muitas casas com a Bíblia aberta, escrito o Senhor é o meu pastor, quadros, tem muitas coisas assim escritas, o Senhor é o meu pastor. Só que para o Senhor ser o pastor de Davi, na visão dele, humana, até limitada, do que era um pastor, ele não conseguia ainda trazer de forma bem clara o que é ter o Senhor como pastor, porque era apenas numa visão humana que ele tinha. Mas ter o Senhor como pastor, ele traz a gente algumas responsabilidades, porque ter o Senhor como pastor não é para qualquer um. Para ter o Senhor como pastor, é necessário ter um relacionamento, porque não dá para chamar alguém de seu se você não conhece, se você não tem relacionamento. Eu não posso chamar a minha esposa de minha esposa se ela não é minha esposa, e isso é óbvio.
Isso é muito claro. Só que a gente fica chamando o meu pastor, mas com um relacionamento tão, sabe? E o relacionamento, ele requer algumas coisas, muitas coisas, né? Que eu e você sabemos, mas quão difícil é a gente praticar aquilo ali, né? Na verdade? E a primeira coisa para ter um relacionamento é se aproximar. E Tiago, no capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele vai se aproximar de vocês. Então o relacionamento, ele começa com a proximidade. Então se aproxime dEle. Olha o que o Senhor está falando com a gente aqui de forma tranquila, e eu vou continuar tranquilo em nome de Jesus. Sabe? Ei, é tempo de aprofundar esse relacionamento. É tempo de deixar de estar parado, de achar que a recarga é feita de qualquer forma, de parar de pensar que recarregar 20% vai dar para você andar 40 dias. Não dá. 50% você vai viciar a bateria. Recarregue 100%. Não tenha pressa de se aproximar dele. Não vai correndo, sabe? Porque a gente quer recarregar logo, quer mexer logo, quer jogar logo, sabe? Mas não é para isso. A gente perdeu o sentido do celular, do telefone. Telefone é para ligar, gente. A maior função do telefone é para ligar. Deus está falando, recarrega e liga. Recarrega e liga, cara. Sabe, essa é a verdadeira função. E a gente vai passando o tempo, vai perdendo o sentido do que nós somos, para que nós fomos criados, para que fomos feitos. E a gente vai perdendo esse relacionamento e perdendo tempo. E Ele está dizendo, se aproxima de mim, vem. Vem, não é só na igreja não, vem em casa, vem na rua, vem no trabalho. Se aproxima de mim. Pensa em mim. A gente tem que pensar, né? Minha esposa fica toda boba assim, eu penso nela direto, mas não tem dinheiro para fazer. Você não pensou em mim? Eu falei, pensei sim, cara. É que não deu para comprar. Ela ama fruta, sabe? E às vezes chega com a fruta assim, ela, nossa, você lembrou de mim. Eu sempre lembro, mas nem sempre dá. Não é verdade? Mas eu lembro. Então Ele está falando aí, pense em mim. Deus está falando, pense em mim. Porque o relacionamento você tem que pensar, sabe? Você pensa nele, você vai gerando amor por ele, porque amor por você ele já tem. Tá entendendo? E a gente que vai gerando, o amor que a gente precisa, ele já colocou aqui, ó. Não é verdade? E a gente passa para, vamos correr aqui. Dentro de um relacionamento, é preciso ser comprometido. Comprometimento é fundamental dentro do relacionamento. Depois que você casa, você não faz o que você quer. Você não anda para qualquer lugar. Não pode, não dá. Pô. Você quer andar para qualquer lugar? Fica solteiro, irmão. Não casa. Vai dar ruim. Sabe? Você às vezes combina as coisas. Pô, varão, tá certinho isso aqui, a gente vai. Pô, batata, deixa comigo, tamo junto. Aí a mulher, não, eu marquei outra coisa. Acabou, tu fica sem graça. Fica sem graça. Pô, varão, vai dar não. Por quê? Não vai dar. Com a minha não dá, irmão. Não sei com a tua. Com a minha, se ela fala, acabou, irmão. Não vai não. Não vai não. Então é preciso ser comprometido. Aí, Gálatas capítulo 2, versículo 20, está escrito assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aí que comprometimento é esse? É quando alguém te perturba de uma forma tão intensa. Aí o diabo fala assim, vai lá, devolve. Aí tu fala, não posso. Eu sou comprometido. Eu já me comprometi em ser diferente.
sabe? Quando o mundo te convida para algumas coisas, aí está dizendo, vem para cá, participa disso aqui, tem nada a ver não, tá tranquilo. Mas você sabe que não pode ir, porque outro dia você já foi pego nessa aí, irmão. Aí você vai de novo, para quê? Aí você tem que falar, não, antigamente eu era solteiro, mas agora comprometido, irmão. Não posso mais não. Eu já fui crucificado com Cristo. A vida não é minha mais não, acabou isso aí. Então tem comprometimento. Sabe? Quando alguém te machuca. E tem gente que acha, né, pastor Ricardo, que a gente não tem a capacidade, eu sempre falo isso, cara. Tem gente que acha que a gente não tem a capacidade de responder. Acha que a gente não tem força para diminuir da forma como uma pessoa pensou que pudesse nos diminuir. Com palavras, com ações, com atitudes. Mas a gente sabe também. Quem disse que a gente não sabe ser ignorante? Claro que a gente sabe. Mas eu estou comprometido, cara. Não posso. Eu sei. Não é verdade, amor? Eu não sou ignorante. Minha esposa está aqui, pô. Eu sou um cara ignorante. Está aqui. Eu sou, rapaz. Muito. Mas eu sou comprometido. Eu não tento sempre. Eu vou tentando. Eu vou trabalhando ali. Minha esposa está aqui. Eu não posso mentir. Não, irmão. Não, eu sou, cara. Estou aqui. Não, está aqui. Ela está ali. E ela sabe que eu sou. Ela fala, tu é um jumentinho. Sabe? Então é comprometimento, não pode mais. Você é comprometido. Não é verdade? Segunda coisa, prioridade. Um relacionamento precisa de prioridade. Vou correr. Terceiro, depois a gente fala de prioridade. Terceiro, diálogo e comunicação aberta. Você quer que o Senhor seja o seu pastor? O Senhor é o meu pastor. Dentro desse relacionamento, aqui ó, diálogo e comunicação aberta. Senhor, eu não consigo fazer isso aí. Senhor, eu sou fraco nisso aqui. Senhor, como eu gosto de ser ignorante. Me molda, me transforma. Sabe? É diálogo aberto, de forma honesta. Não é verdade, pastor? Não vou falar o nome da igreja que a gente veio, não. Sabe? Mas sempre tem aquelas coisas, soberano, grandioso, poderoso. Cheio de palavras. Cheio de coisas. Quando na realidade o que era para ser dito é, eu sou miserável, rapaz. Eu sou muito ruim. Rapaz, que podridão que eu sou. Mas a gente não consegue, porque... Não é verdade? A gente não consegue porque está todo mundo olhando, cara. A gente se preocupa que está todo mundo olhando e a gente prefere ser falso. A gente prefere mentir sobre a gente mesmo. E fica ali, ó, cheio de palavras, cheio de negocinho. Aí Deus está falando assim, ei, vem para um diálogo, né? Vem para uma conversa aberta. Seja honesto com você mesmo. Seja transformado. Isso é recarga, irmão. Isso é recarga. Seja transformado, seja impactado. Para de palavras vazias, jogadas ao vento, qualquer coisa. Intimidade é outra coisa, é outro nível. Não dá para viver a mesma coisa, não. A gente quer viver coisas diferentes, experiências diferentes, chorar de uma forma diferente e fazendo a mesma coisa. Não dá, não vai não. Intimidade. Um relacionamento sem intimidade, irmão, ó, afunda. O pastor falou que a noite te espera. Eu durmo muito, minha esposa sabe. Também não vou mentir aqui não. A noite... 3, vai dormir, Marão. Não é verdade, amor? Eu durmo muito, cara. O pastor aqui também dorme.
Aí, mano, poxa, aí, parou sonolento, né? Mas é isso, sabe? Mas tem que ter intimidade, tem que ter intimidade. O Senhor está chamando para intimidade, sabe? Leitura da palavra, né? Ouvir a voz dele aqui, irmão, está aqui, pô. Medita nela de dia e de noite. Vamos correr. Fidelidade. Relacionamento sem fidelidade. E interessante que 1 Tessalonicenses 5:24, fiel é o que vos chama. Ou seja, ele já é fiel, cara. A gente que precisa ser. Eu preciso, não sei vocês. Eu preciso ser mais fiel a ele. Aí, dessa fidelidade, lá em João 15:15, está dizendo assim: não vos chamarei mais de servos, mas de amigos, pois eu compartilhei com vocês o que eu ouvi do meu Pai. Quando ele é o teu pastor, as coisas vão começar a mudar, quando a gente realmente se compromete dentro desse relacionamento. A gente começa a experimentar coisas que nem todo mundo pode experimentar. A multidão estava ali, junto, estava todo mundo junto, todo dia, esperando o milagre, esperando as coisas acontecerem. Mas só quem ouviu o que o Pai disse, intimidade, irmão. É um ciclo fechado, não é para qualquer um, não. É preciso se posicionar, não pode ser de qualquer jeito. A gente não pode fazer do jeito que a gente quiser, da forma que der vontade. Eu quero assim e vai ser assim, dane-se o pastor. Quem sabe sou eu. Eu sou livre. Livre? Que livre? Eu já falei sobre isso lá da... Eu tenho uma dificuldade danada com esse negócio de livre-arbítrio, rapaz. Isso não entra na minha cabeça, assim, de forma nenhuma. Eu tenho uma dificuldade danada. Porque uma vez que nós escolhemos, ele deu a escolha, né? Vamos supor que a gente escolheu, né? E eu acho complicado alguém colocar diante de você aqui, sorvete de morango e chocolate. Escolhe. Eu quero de baunilha. Não tem baunilha, é morango e chocolate. Então, escolhe aqui. O que você quer? Morango e chocolate, bem ou mal? O que você quer? Eu quero meia, não tem meia, irmão. Morango ou chocolate? Escolhe. Desculpa, pastor, é a minha dificuldade. Depois a gente, sabe? Então, como a gente faz o que a gente quer? Se a gente escolhe o bem, quer viver uma vida extraordinária, eis que eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição, Deuteronômio. Escolhe, pois, a vida. Doidão! Eu vou colocar diante de você chocolate e morango. Escolhe chocolate, irmão. E viva bem. Você, sabe? O Senhor quer compartilhar com a gente. Não dá pra gente fazer as mesmas coisas, não. Andar do nosso jeito, da nossa vontade. Aleluia! A tua vontade esquece, irmão. Porque eu? Nada. Paulo fala sobre isso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que é esquecendo-me? Não me esqueço não, irmão. Eu vou esquecendo. Vou esquecendo. Ficou para trás, irmão. Eu prossigo. Eu vou esquecendo. É todo dia. Talvez você tenha a mesma vontade de fazer a coisa errada de ontem, mas vai esquecendo, cara. E vai olhando para o alvo, vai andando, vai fluindo, vai vivendo outra fase. Sai dessa fase aí. Sai dessa mesmice. Vamos sair da mesmice. Mas eu falo em línguas, eu oro, eu choro, eu faço um monte de... Deus quer te levar para outro nível, irmão. Eu sou cheio, então transborde, enche a outros. Tem muita gente vazia ainda aí para você encher, irmão. Está na hora de se comprometer de verdade, com palavras de verdade.
Aí, quando a gente começa a entender um pouquinho desse relacionamento, aí a gente começa a participar de algumas coisas. Porque para ele, depois que ele é o nosso pastor, que a gente entende isso aí o texto começa. Aí o salmista fala assim: se ele for o meu pastor e eu tiver um relacionamento tão profundo com ele, não vou ter falta de nada. Né? Porque eu tenho um relacionamento com ele. Aí sabe o que ele está dizendo para a gente? Você não tem ter falta de nada, não é você não, tipo, você quer o que você deseja o teu coração, não é sobre isso não. É que você olha e entende que tudo que você precisa está perto de você. Você não tem falta de nada. Porque se você tivesse falta de alguma coisa, você não estaria aqui, cara. Está me faltando algo essencial. Para pensar. Algo essencial que esteja te faltando agora. Você estaria aqui? Não. Porque é essencial. Não tem como você estar aqui se o essencial está te faltando. Ah, pastor, o senhor não sabe como está minha casa, minha despensa. Meu irmão, isso aí Deus faz. E Deus faz ou não faz? Deus faz, varão. Vou compartilhar isso aqui. Já dobramos o joelho num sábado. A última refeição foi uma batata frita. Pode, amor? Uma batata frita. Deitamos. Trabalhando nos Correios, varão. Trabalho nos Correios. 12 anos de casa. 12 anos. A dificuldade chega para todo mundo. Fizemos a nossa refeição. Vou voltar para o texto. Fizemos a nossa refeição. Fomos dormir 6 horas da tarde. Ó, quietinho. Deitamos. E eu assim, o homem fica, né? Meu Deus, vamos lá. Aí acordei de manhã. Aí eu falei assim, vou procurar um amigo que vende cesta básica a prazo, eu vou pagar mês que vem. Corri atrás, fui pegar a cesta básica. Aí peguei a cesta básica, falei, amor, aqui, tal, isso aqui dá até terça. Aí, daqui a pouco, 2 famílias. Deu ruim aqui, cara, tá, não sei o que, falei, bom, e agora? Aí pegamos aquela cesta básica ali, pluf, dividimos a cesta básica. Aí de terça já caiu, né? Já caiu, eu falei, amanhã é outro dia, irmão, vamos lá, amanhã é outro dia. E eu tinha orado no sábado, honestidade, irmão, falei, Deus, o negócio tá doido aqui. Deu uma apertada aqui firme, e eu não sei o que fazer não, né? Falei, deu ruim, mas meus olhos estão postos em ti. Eu confio no Senhor, eu sei que vai dar certo. Aí fomos lá, tal, esticando. Chegou na terça, foi terça-feira. Na terça-feira, a última misturinha ali, pá, não sei o que. Aí estávamos no bairro Botafogo, não foi isso? Não, estava em casa. Aí minha esposa tinha sofrido um acidente, estava com a perna machucada. Aí uma amiga nossa ligou para ela e falou assim, Paula, vem aqui em casa. Vem aqui em casa que eu quero falar um negócio com você, é importante. Eu falei, caramba, tá chamando a Paula machucada, não consegue nem andar. Aí a Paula, não, amor, vamos lá, que eu não sei o que é, ela tá precisando de mim. Ela falou de uma forma estranha, né, amor? Falou de uma forma meio esquisita, vamos lá. Quando a gente chegou lá, varão, a sala dela é assim, mais ou menos, ó. Fiz assim, isso aqui assim. Aí quando a gente chegou lá na sala, aí tava tudo de compra assim, ó. Era muita coisa, irmão, tu não tem noção, tinha costelinha de porco, tinha saco de maçã assim, laranja, tinha arroz, carne, tinha de tudo, de tudo assim. Eu calculei ali de coração mesmo, tinha uns 3 contos de compra ali mais ou menos, pastor. Uns 3.000 de compra. E eu falei assim, meu Deus. Aí eu fiquei assim, pô, eu orei, cara. Eu orei. Aí eu fiquei assim, é sério isso aí, minha esposa tá ali, gente. Eu falei que durmo, mas isso aqui também é verdade, pô. Aí eu olhei assim, eu falei, meu Deus, tal. Falei, cara, que loucura, cara. Deus faz mesmo, mano, que isso, que doideira. Aí, falei, amor, liga pra fulano e pra fulano, pô. Vamos dividir isso aqui de novo. Sabe? Aí a gente ligou, cara, tinha muita coisa, não tem noção.
tinha muita coisa. E a gente dividiu aquilo ali, durou um tempão. Sabe? Então, assim, quando eu falo para vocês assim, irmão, nada tem falta, assim, não vai faltar, ele não deixa. Não é de bobeira não, cara. Sabe? Eu não tô falando aqui, quem tá falando isso não sabe a minha vida. Sabe? Eu já escutei de gente, cara, falando assim, pra você é mole pregar ali, você fica rindo o tempo todo trabalhando nos Correios. Falei, se eu contar a história, se eu te contar a minha história, é uma experiência em cima da outra, e a gente vai vendo que o que você precisa eu vou te dar. É o que você precisa, não é o que você quer não, porque talvez o que você queira vai te destruir, cara. Talvez algumas coisas nós não estejamos prontos ainda, porque ainda somos egoístas, ainda somos rudes. Aí tu já pensou a gente egoísta demais, um casarão da Barra? Vai dar ruim, irmão. A gente vai pisar no nego aí, né? Pô, você não entra aqui não, vai. Você me magoou, você não vai entrar aqui na minha casa não. Tô chateadinho contigo, tu tá fora. Fazer um churrasco aqui, mas você não. Sabe? Nada tem falta, então você tem o que você... Deixa eu correr, pastor. Você tem o que você precisa. Aí depois ele fala assim, deitar-me faz. E quando eu estava lendo esse texto assim, quando eu parei para pensar nisso aqui, eu falei assim, deitar-me faz. Ele fala do Senhor te posicionando, cara. Não é você que deita. Ele te faz deitar. Ele te posicionando. E sabe como ele te posiciona? Isso para mim assim mexeu muito, porque eu estou muito feliz aqui, cara. Eu não sei o dia de amanhã, pastor, eu não sei, mas hoje, eu me alegro de estar nessa casa. Então o Senhor me posicionando, sabe? O Senhor te posicionou no lugar, com as pessoas certas. Esses são os pastos verdejantes. É o Senhor te posicionando. Deitar-me faz. Ele te faz deitar no lugar certo, com as pessoas certas, para ouvir as coisas certas, para experimentar as coisas certas, para viver momentos extraordinários. Aí você fala assim, eu estou aqui porque eu quero, né? Não, irmão. É porque você se comprometeu com Ele, você vive um relacionamento com Ele, então Ele te posiciona. Aleluia! Você nem entende, por que eu estou aqui? É porque o Senhor te posicionou, porque Ele cuida, Ele guarda, Ele ministra a palavra dEle no teu coração, e você é deitado, sabe? Ele te faz ter os alimentos certos. É alimento certo, é perfeito. Talvez quando a gente vai comprar alguma coisa, porque a gente está, dependendo da data do mês aí, dá para comprar essa fruta aqui, para não sei o quê, comprar mais baratinho, comprar banana, comprar uma nanana, não é verdade? Mas o Senhor, Ele está te dando os alimentos certos. Isso aqui vai te dar mais fibra. Isso aqui vai regular o teu intestino. Isso aqui vai cuidar do teu coração. Aí Ele vai te dando os alimentos certos. Porque você está... Ele que te deitou. É Ele que te colocou ali para descansar certinho. Vou correr, pastor. Sabe? Aí lá na Palestina eu li isso aqui, pesquisar isso aqui. Que antes dos pastos ficarem verdinhos, viu uma chuva, cara. Uma chuva forte. Ou seja, às vezes você vai passar por momentos difíceis, de tempestades, né? Mas ainda assim é o Senhor te deitando aí, fica tranquilo, calma aí, vou te guardar aqui. E daqui a pouco vai ter um alimento aí, né? Um alimento brabo. E você vai se surpreender. Um alimento que vai te surpreender. Vou correr. Ele refrigera a minha alma.
Sabe? Aqueles dias que a gente está atribulado. De repente você chegou aqui atribulado. E eu tenho certeza, porque a palavra está entrando aqui, está entrando aí também. Refrigera a alma. A gente sai daqui com outro, né? Outra coisa, de outro jeito. Calma, tranquilinho ali, ó. Entramos num calor danado, né, varão? Como é que vai ser isso aqui amanhã? Aí Deus está falando, descansa, rapaz. Deixa eu cuidar da tua alma. Ele guia-me mansamente pelo caminho da justiça, por amor do seu nome. Vou correr que não vai dar. Aí ele fala assim, ó: não temerei mal algum, pois tu estás comigo. E ele deposita toda a confiança. Eu não vou temer mal, né? As palavras de Deus, ele sempre falou para Josué, por exemplo. Ele falou assim: seja forte, corajoso. Mas eu vou substituir Moisés. Não seja forte. Eu fui com Moisés, você contigo também. Não era o Moisés, era eu, cara. Não é o Moisés, pô. Sou eu. Sabe? O cara viveu coisas extraordinárias, irmão. Tem noção do que o cara falou? Ô Sol, fica aí. Ô, para aqui. Mantém aí. Vai ficar dia ainda. E o Senhor ouviu o que o cara falou. Olha só, isso aqui é loucura, gente. O Senhor ouviu o que o cara falou. Não, foi o Josué que falou. Pode ir. Ô Sol, fica aí. Não sai não. Não, mas eu tenho que ir. Não, eu estou mandando, fica aí. Porque o Josué falou, rapaz. Josué falou, fecha com ele. Sabe, então seja forte, seja corajoso. Aí lá em 1 João 4,18, fala assim: no amor não há temor, antes o verdadeiro amor lança fora todo medo, pois o temor tem consigo a pena. E o que não tem, não é perfeito em amor. Ou seja, se a gente não acredita, se nós não somos corajosos para, sabe, profetizar sobre a nossa vida, tá ruim, mas vai mudar, vai melhorar, a coisa vai funcionar. Então a gente profetiza, e Deus está falando aí, profetiza, não tenha medo não, porque se você tiver medo, você não está confiando no meu amor, não é na tua capacidade, não é na minha. Deus está falando da minha de fazer. Acredita em mim, crê em mim, rapaz. Eu posso fazer isso aí. Ah, Senhor, mas é gigante isso aqui. Não, eu posso fazer. Aí ele fala assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. O que para muita gente é motivo de pavor. Para muita gente, sabe, é de extremo medo. Mas nós, como ovelhas, a gente ama ser corrigido pelo Senhor. Porque o cajado serve para puxar a gente do buraco também. Então muita gente tem medo daquilo que pode salvar a nossa vida. Ele está dizendo: ei, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu sou guardado por isso. Aí ele fala que certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Ei, todos os dias. Não é um dia sim, um dia não. Talvez hoje, talvez amanhã. Ele está dizendo certamente. De alguém que viveu algumas experiências extraordinárias em Deus, que está olhando e dizendo: o Senhor é meu pastor, cheio de um relacionamento tão profundo. Se eu viver um relacionamento profundo com Deus, certamente, sem dúvidas, sem sombra de dúvidas, as misericórdias e a bondade do Senhor me seguirão todos os dias. E para finalizar, ele diz: e por causa disso tudo, por causa de todas essas coisas, eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu vou habitar na casa do Senhor por longos dias. Eu vou ter tranquilidade, eu vou ter paz, é a casa do Pai. Eu vou ter alimento perfeito. Eu vou habitar por causa do meu relacionamento com Ele, por causa da recarga perfeita de 100%. Eu vou habitar na casa do meu Pai por longos dias. E este salmo é um salmo extraordinário. Mas às vezes as pessoas passam.
Mas Ele vai ensinando a gente tantas coisas, todos os dias. Vai nos ensinando e nos instruindo. Vai nos dizendo que uma oportunidade não se perde. Vai nos ensinando que hoje pode ser o grande dia. Porque Ele é o nosso pastor. Porque Ele cuida de nós. E porque a gente se compromete com Ele. Porque a gente o ama. Vem pra cá, pastor. A gente quer muito Ele. Então que Deus possa falar o teu coração. Que essa palavra possa estar no teu coração. Te ensinando e te instruindo por longos dias. Em nome de Jesus.